lição 127, no livro Vinha de Luz, selecionando uma carta de Paulo para Timóteo. A primeira carta de Paulo, capítulo 4, versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti. Não desprezes o dom que há em ti. E concluímos. Observando a continuidade do que está nessa carta, na primeira carta de Paulo para Timóteo, fica assim: não desprezes o dom que há em ti, e que te foi dado por profecia, quando a assembleia dos anciãos te impôs as mãos. Profecia, profeta, mediunidade, impôs as mãos, o teu dom. Do que estava falando aquela carta? Qual era o problema que estavam vivendo os novos cristãos, os judeus cristãos, os pagãos que se tornaram cristãos? E Paulo envia essa carta falando: use o dom que você já tem. Algo parecido com o que vivemos nós também hoje no Espiritismo. E que Emmanuel, então, faz o seu comentário nessa página. A questão da mediunidade ostensiva, o desenvolvimento da mediunidade. Só que, a cada época, com a linguagem da própria época. Então, na época de Paulo, o dom, a profecia, o desenvolvimento mediúnico com a imposição das mãos, a assembleia. Hoje, nós temos outras palavras para os mesmos fatos. A codificação de Allan Kardec nos trouxe o livro dos médiuns. E aprendemos, então, as reuniões mediúnicas, o recolhimento espiritual, a formação dos médiuns, o desenvolvimento da mediunidade. Os conceitos ampliados, esclarecidos. Mas era a mesma questão. Porque Paulo era um médium. Ele viu o Espírito de Jesus no caminho de Damasco. Percebeu, pela nobreza desse Espírito, que seria o Messias. E tão evoluído que era o Espírito que se aproximou dele. Perguntou: quem é? O Espírito responde: eu sou Jesus a quem você persegue. Num dado momento, Jesus constitui o Espírito de Estevão para ser o mentor, o guia mediúnico de Paulo. E Paulo estuda e divulga o Evangelho, o reino dos céus, amparado por seu guia mediúnico, Estevão, na maior parte das vezes. E eventualmente, em alguns momentos, Paulo tem contato extensivo com o próprio Jesus, Espírito. Imagine a produção mediúnica de Paulo. Os primeiros cristãos se reuniram, e no livro Paulo e Estevão temos as informações da grandiosidade dos fenômenos que ocorriam. Voz direta, a manifestação dos Espíritos. Outros, então, também possuíam a mediunidade desenvolvida. Logo, imagina Paulo sendo médium de Estevão, algumas vezes médium de Jesus. Era esperado e aguardado com expectativa. No entanto, não podia estar em todos os lugares a todo tempo. Paulo disse para Timóteo: você também usa o teu dom. Não houve assembleia? Não impuseram as mãos? Não ocorreu o teu desenvolvimento? Allan Kardec nos fala a respeito disso após a sua publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 questões, em que houve um verdadeiro
choque na inteligência da humanidade. Porque as comunicações com os espíritos eram feitas de um modo sem técnica, eventual, aleatório. Não existia um conjunto, uma doutrina, um conhecimento, as variáveis. Aquelas comunicações através dos objetos, das mesas, dos salões, o movimento dos objetos, das cestas, as questões que eram colocadas, a curiosidade, a leviandade, o divertimento. Aí surge o livro dos Espíritos, falando de coisa séria, sobre Deus, vida em outros mundos, sobre a justiça, a misericórdia, explicando por que pessoas muito más aparentemente levam vantagem até a morte, e por que pessoas muito boas sofrem tanto, por que tanta desigualdade no nascimento, saúde, doença, riqueza. Logo, houve uma febre, um desejo ardente. Muitas pessoas desejaram se comunicar com os espíritos, e de um modo sério, indo por esse caminho que Allan Kardec estabelecera com a publicação do Livro dos Espíritos. Foi tão importante, esse movimento foi tão grande, que Allan Kardec publicou, relativamente às preces, um livro de instrução prática das manifestações, antes que a multidão fizesse enormes bobagens. Porque há perigos e inconvenientes na comunicação com os espíritos. Eles eram leigos. Então saiu as preces, e depois saiu o livro dos médiuns, que era aquele pequeno manual de instrução desenvolvido, ampliado. E Allan Kardec disse que jamais vai fazer novamente o pequeno, exatamente porque o objetivo não era estimular as pessoas a ficarem entrando em contato com os espíritos. Era necessário primeiro conhecer a ciência, que requer um estudo longo, minucioso, demorado, profundo, para depois, compreendendo essas regras, essas leis, fazer algo de útil, de bom, para si, para o espírito e para todos. Mas Kardec diz, realmente, aqueles que se aproximando, se interessando pelo espiritismo, a maior parte das pessoas passam então a ter um desejo de ver, ouvir, escrever, sentir os espíritos. Buscam a formação mediúnica, o desenvolvimento da mediunidade. Os senhores, ouvindo o nosso início desse estudo na sexta, podem se sentir desfocados. Mas isso daí seria matéria lá para o dia 2 de março, quando vai começar o curso nas quartas-feiras. Nós estamos na palestra aberta ao público. E qual que é a vantagem de entrar no assunto da mediunidade ostensiva? E talvez alguns dos senhores dizem, eu não tenho interesse nenhum em desenvolver a mediunidade, de saber se eu tenho essa condição ou não. Ocorre o seguinte, quem é médium? Segundo Allan Kardec, todos são. Podemos dizer que todos são. Médium vem de intermediário. Intermediário está entre qualquer um que se comunicar com os espíritos e depois passar essa comunicação para um outro humano, ele está entre. É um intermediário. E de modo geral, é aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos. Ora, e é possível ficar completamente isolado da influência dos espíritos, ter a influência no grau zero? Porque para sair em qualquer grau, é só se for o grau zero. Os espíritos dizem que todos nós estamos sujeitos à influência oculta do pensamento, à sugestão mental.
Então, de modo geral, todos somos médios, porque nós somos espíritos, estamos encarnados, mas somos espíritos, temos o nosso corpo espiritual pelo espírito, e por esta realidade, por este fato, o nosso corpo espiritual, mesmo estando encarnado, ele se comunica com o espírito, que tem um corpo espiritual. E recebemos então uma influência de pensamentos, sentimentos, sugestões mentais. Então todos nós somos médium, embora vulgarmente, né, na prática, se reserva essa palavra para aqueles que possuem este certo grau muito positivo, muito bem especificado, expresso, notável, que vê, que ouve, que escreve. No entanto, a lei é a mesma para qualquer grau ou para o grau notável. Logo, tudo que estudarmos naquilo que Emmanuel trouxe, em que Allan Kardec, em que vamos ver no Evangelho, é útil para a mediunidade ostensiva, que tem o grau forte, e é útil para aquele que tem um grau pequeno, que eventualmente sente, fica arrepiado, tem um sonho, tem um pesadelo, tem um pressentimento, tem uma inspiração, às vezes um tormento, estando num lugar sagrado, as ideias profanas, às vezes ao contrário, com uma vontade enorme de fazer uma arte, mas a consciência parece que dizendo não, aquela luta dentro da cabeça, aquele dilema, é a participação dos bons e dos maus espíritos. Estou com a garganta completamente seca. Desculpem. Então, no livro dos médiuns, nós vamos encontrar os perigos e os inconvenientes do exercício da mediunidade ostensiva com crianças que podem não levar as coisas a sério, levar como se fosse um jogo, uma brincadeira, por leviandade, e aí acabar ocorrendo complicações com a aproximação de maus espíritos, com doentes, porque exige um esforço físico, a participação do fluido vital, que é o que dá a vida orgânica. Nós vamos ver Allan Kardec falando dos escolhos. Eu acho interessante essa palavra que eles usavam na tradução, escolho da mediunidade. É uma grande dificuldade, né? Ele coloca em primeiro lugar como a obsessão, entrar no domínio dos maus espíritos. A obsessão simples, a subjugação, a possessão. O segundo escolho é a identidade dos espíritos. Já verificar a identidade humana já está difícil, né? Com RG digital, você recebe lá boleto bancário falsificado, você não está pagando, página na internet que parece, já é complicado, passaporte. Agora imagina os espíritos, a facilidade que eles têm de pegarem nomes, se servirem de nomes de pessoas famosas, personalidades históricas. E nem sempre isso também está com má intenção, porque existem espíritos que nunca viveram na Terra e no entanto se comunicam. Existem espíritos que viveram na Terra, mas não tiveram nomes famosos. Existe espírito que de boa fé ele pega um nome correspondente a quem ele tem uma afinidade, por pertencer ao grupo daquele espírito. Mas existem os espíritos de má fé, para ganhar uma autoridade, para serem obedecidos. Então podem prestar nomes para se impor moralmente. E como é que verifica a identidade? Um dos escolhos. Isso tudo é conteúdo do livro dos médiuns. Nós não vamos fazer o estudo do conteúdo, só estou passando o que tem lá. Quando é importante a identificação dos espíritos? Quando estamos querendo nos relacionar com os entes queridos. Aí o nome passa a ser fundamental. Se é um espírito de um filho,
e aí ele dá aquele nome, se realmente é o Filho. Outro aspecto interessante que Allan Kardec cita, que ele recebia das cartas, as pessoas começaram a montar os grupinhos, os centros espíritas, em reuniões familiares. Só que eles queriam um médium ostensivo, e não tinha. Aí eles escreviam para Kardec: nós não temos o que fazer porque não temos médiums. Eles imaginavam que por falta de médium, não tinha como fazer um trabalho. E não é assim. Por quê? Porque tem os livros, tem a Revista Espírita, o Jornal de Estudos Psicológicos, que traz conteúdo, tem o Livro dos Espíritos, tem a matéria que acontecia na vida social, que eles podiam recortar os jornais e estudar de acordo com a doutrina espírita aquele conteúdo. Então há muito o que fazer, mesmo sem médiuns. Não é porque não tem médium ostensivo que não teria condições de formar o grupo e de cada um aprender a doutrina e evoluir espiritualmente. E por aí vai. Então vamos ver como é que Emmanuel nos trouxe, falando das duas circunstâncias. Daquele desejo que nasce no coração das pessoas que se aproximam dos centros espíritas e então passam a desejar o fenômeno, e, de modo geral, aquelas pessoas que não têm esse dom, não estão interessadas no desenvolvimento mediúnico. Em todos os setores de reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, impositivo essencial do serviço. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Em toda parte, há insopitável ansiedade por recolher dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los, a benefício de todos, em nome do divino doador. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Emmanuel vem trabalhando, dizendo que não é simplesmente uma questão de querer o desenvolvimento mediúnico, porque quer ver, porque quer ouvir, porque quer escrever pelos Espíritos. Você já está fazendo todo o bem que você tinha que fazer com aquilo que já te é concedido, para pedir mais? Se já está, agora tudo bem, pede mais, mas se você está pedindo para você ou para espalhar o bem, no fundo é isso que está aí. Não tem o desenvolvimento, pode ter, mas todo o resto que você já tem, de empréstimo de Deus, de tempo, de saúde, de conhecimento, de condições, você já usa no bem de todos, para pedir mais? Você está querendo mais, mas no que você tem, você já faz tudo bem? Já faço, já faz, então você pode pedir, mas você está pedindo só para você ou para benefício dos outros? Na essência, é isso que ele está trabalhando. Diariamente haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida, no engrandecimento e na paz da comunidade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas, que entregam enxadas à ferrugem. O símbolo que ele usou, a enxada, né? Deus já te deu um instrumento de trabalho. Na paternidade, na maternidade, existem N formas, e você não faz nada, está enferrujando, por que você quer outro? Você já não usa direito aquilo que te é concedido, e está pedindo outro para o Criador? Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas, que entregam enxadas à ferrugem.
Recorda, pois, meu amigo, que podes ser o intermediário do Mestre em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Quer dizer, a mediunidade ostensiva é um instrumento neutro em si mesmo. Você pode fazer o bem com ela ou sem ela. O importante é conhecer a vontade de Deus, a parte que lhe cabe, e fazer o bem com isso, com aquilo que você já tem em concessão divina. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebeste a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sobre o ponto de vista fenomênico. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Cada um já tem em si um dom para trabalhar. Tem o dever, então, com esse dom de servir no bem. Vamos ver no Evangelho um momento que Jesus, dentro da linguagem da época, mostra a mediunidade e as condições em que ela está ocorrendo. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Onde é que fica Cesareia de Filipe? Norte, sul, leste e oeste. Norte, né? Bem no norte, assim. Não é para confundir com a Cesareia Marítima, que está no mar Mediterrâneo, na Samaria. Lá tinham as instalações maravilhosas de Pôncio Pilatos. Ele tinha na Cesareia Marítima, no mar Mediterrâneo, e na Torre Antônia, em Jerusalém, no templo. Próximo, junto ao templo, a Torre Antônia, era um palácio, uma fortaleza, e instalações também para Pôncio Pilatos. A Cesareia de Filipe, essa que Jesus se dirige para os seus discípulos, ela foi construída por Herodes o Grande, e que colocou o nome da cidade, na aldeia de Cesareia, para homenagear César. Depois, como Herodes o Grande desencarna, morre, e a área é dividida em 4, a tetrarquia, o filho dele, que ficou responsável por esta área, foi Filipe. Então, ele embelezou tudo e batizou como Cesareia de Filipe, uma homenagem a César e feita por seus trabalhos, Cesareia de Filipe. Ela está no pé do Monte Hermon. Então é um lugar bem alto, naquelas nascentes que vai formar o Rio Jordão, aquele que desce, né? Que vai descendo, vai formar o Lago de Genezaré, e vai continuar descendo até o Mar Morto. Inclusive, o nome que ela tem hoje é uma aplicação do termo grego, porque existia um povo que prestava cultos a deuses, ao deus Pan. Então, Pânias, Banias, e é por aí. Mas naquela época, Jesus levou seus discípulos lá, Cesareia de Filipe. E os discípulos saíram para ensinar o Evangelho, o caminho do reino dos céus, o arrependimento dos pecados, a doutrina que Jesus ensinava. E Jesus ficou orando, em contato com o Pai. Quando os discípulos voltaram, Jesus pergunta para eles: quem dizem que é o Filho do Homem? Se referindo assim: que disse o povo, por todos os lugares que vocês andaram, falando das curas, alguns viram Jesus pregar, outros só ouviram falar. Quem diz? Que dizem eles que eu sou? O que eles falam de mim, sem a minha presença? Só na presença de vocês. E aí eles começaram a comentar. Alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta que ressurgiu. Nenhuma pessoa dizia que ele seria o Messias, o Cristo, porque eles esperavam para Messias, para o Cristo,
alguém muito importante, muito forte, porque ia se libertar do Império Romano, ia proclamar um reino sem fim. Mas reconheciam um grande poder em Jesus. Então um profeta que entra em contato com Deus, ou alguém que recebia a influência de João Batista, como João Batista houvera sido decapitado, então seria o espírito de João Batista que falava por Jesus. Vejam aí a mediunidade na resposta. Jesus seria a médium do espírito de João Batista. Isso é a opinião do povo, que os discípulos falaram. Ou Elias, que era o profeta que viria preparar o caminho do Messias. Bom, esse não é o Messias, mas está preparando. Depois dele vai vir o Messias. É a reencarnação do profeta Elias. O povo falou assim. Aí Jesus disse: e vocês? O que vocês dizem de mim? Quem sou eu? Aí houve aquele silêncio, né? Porque é a coragem. Ficaram todos naquela espera. Quem ia ter coragem de falar? Quem era ele? Só Pedro teve e disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Simão, que era o nome dele, Simão Pedro, Bar-Jonas, filho de Jonas. Bar é filho, Bar e bem, não é na forma do grego ou do hebraico. Bar e bem, Bar-Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que estás nos céus. Ou seja, Pedro falou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, por mediunidade. Isso que Jesus está dizendo. Não foi você, não é a sua carne, não é seu sangue, não é o seu corpo, não é a sua inteligência. Foi meu Pai, através dos bons espíritos. Então, é um fenômeno mediúnico mostrado por Jesus. Aí o que acontece? Jesus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em português, perde todo encanto. Teríamos que estar no idioma que Jesus falava, porque a tradução mudou tudo. Pedro, na realidade, o nome dele era Pedra, mas não daria para chamar o nome de pedra, terminando por A, que é uma palavra, né? Chega um nome, como você chama? Pedra. Então eles traduziram para Pedro, mas a palavra, o nome do apóstolo, era como se fosse no português rocha, mas não rocha, pedra. Então quando Jesus fala, ele usa uma série de trocadilhos que vai fazendo uma rima, que os estudiosos da tradução dizem a respeito da beleza que rimou e que deu um sentido espiritual na coisa. Porque a pedra para os judeus era o meio de se comunicar com Deus. Moisés recebe os 10 mandamentos na pedra. Então a pedra estava ligada à manifestação com os espíritos, ao fenômeno mediúnico. E Jesus diz que é sobre a mediunidade, sobre o fenômeno mediúnico, que ele vai erguer a sua igreja, a sua assembleia, o conjunto daqueles que iriam compreender o reino dos céus. Nós temos que colocar a essência espiritual. Não podemos dizer igreja e pensar na igreja que nós passamos toda hora aqui no Guarujá, a igreja Nossa Senhora de Fátima, lá na Polícia. Não tem nada a ver. O sentido da palavra era o conjunto de pessoas, dos discípulos, dos aprendizes, que compreendiam o reino dos céus, a necessidade de se arrepender dos pecados, de viver a nova moral, a comunicação com os espíritos. Essa é a igreja, essa é a assembleia. E ela ia ser controlada pela manifestação dos espíritos, sobre os maus espíritos, e passa a ser enganado e dominado. Se você ligar no bem, você se liga nos bons espíritos, e passa a ser instruído, tratado, esclarecido.
O que liga na terra, liga no céu. O que desliga na terra, desliga no céu. Se você deixar o mal e passar para o bem, você desliga os maus espíritos que te dominavam e passa a ser amparado pelos bons espíritos. Passou um pouquinho de tempo, Jesus disse para os seus discípulos: olha, nós estamos indo para Jerusalém. Lá vou ser preso, humilhado, cuspido, açoitado, coroa de espinhos. Vão me matar, vou ser crucificado, e aí eu vou aparecer em espírito para vocês. Eles não entendiam como isso podia acontecer. Para eles isso não tinha lógica nenhuma. Não fazia sentido isso. Como os poderes que ele tinha de cura, de transformar, de multiplicar, andando nos fenômenos da natureza, que força ia ter alguém de dominar e fazer isso? Ele ia se deixar fazer isso, e o reino dos céus que seria implantado? Então Pedro, o mesmo médium, logo depois chegou e disse: não, mestre, isso não vai te acontecer, Deus não vai permitir. E aí Jesus: sai, Satanás. Para o mesmo médium, um pouquinho depois, vejam a lição. Ele recebe a informação dos bons espíritos, dizendo que Jesus é o Messias. E daqui a pouco, ele recebe dos maus espíritos, negando a afirmação do Cristo, dizendo: não, isso que o senhor está dizendo não vai acontecer, Deus não vai permitir. E Jesus disse que vai acontecer aquilo. Quer dizer que o médium fica sujeito a ser influenciado no bem e a ser influenciado no mal. Jesus diz: tem que orar. Orar o que é? Falar com Deus. Jesus ensina: Pai, Deus, fale com Deus. Se quiser, pode falar com seus mensageiros, de preferência Jesus, que é o Espírito puro. Orar é elevar o pensamento a Deus, se comunicar com Deus, falar com Deus, estar ligado em Deus e vigiar. Pedro não vigiou. Pedro não pensou: mas espera aí, se eu, Jesus, e ele é o Messias, ele é o Cristo, e ele está dizendo isso, como é que eu vou dizer para ele que não vai acontecer o que ele está dizendo que vai acontecer? É um mau espírito. Ele deu a coisa, por mais que ele não entendesse, que não fazia sentido para ele, ele não poderia contestar o espírito do Messias, o espírito puro. Aliás, quem lá ensina e quem lá aprende. Então, nesse momento, com Jesus encarnado, ele mostra a mediunidade em Pedro e diz que a mediunidade é a base da formação da doutrina no futuro. Porque o homem, você mata, você queima, você proíbe, mas como você vai proibir os espíritos? Eles se manifestam aqui, depois ali, nesse país, naquele. Não tem como prender, proibir, matar, queimar. Eles se impõem e produzem os fenômenos aonde desejam. A vontade de Deus, a iniciativa dos espíritos, a elaboração humana. Então veio Allan Kardec e, pesquisando mais de 1000 médiuns espalhados pelo mundo, fez um trabalho de elaboração da codificação doutrinária. Trouxe as explicações das leis que se encontram na natureza a respeito dos espíritos. Mas Jesus não para aí não. Aí mais para frente, depois da crucificação, ele aparece em espírito, em primeiro lugar para Maria Madalena, para os discípulos em Tomé, para os discípulos com Tomé, para 2 no caminho de Emaús, para 500 galileus, no mesmo lugar que ele fez o Sermão da Montanha, no mesmo lugar. Porque ele estava colocando em prática a experiência, eles estavam vendo o Espírito se mostrar. Aparece uma série de vezes, várias vezes, num pequeno espaço de tempo. Um exercício, porque a partir daí é a mediunidade, de uma maneira importantíssima, sine qua non, para seguir a divulgação do Evangelho, o entendimento da doutrina. O que podia ser
pouco ou mal conhecido, enquanto Jesus estava vivo, teria que ser muitíssimo bem conhecido depois da crucificação, em que os discípulos, os apóstolos, iriam levar a palavra, levar o conteúdo do Evangelho. E nas anotações de João, mostra que ele, o Espírito de Jesus, provoca o desenvolvimento mediúnico nos seus discípulos. Eles estão reunidos no mesmo lugar da última ceia, no cenáculo. O lugar é venerado até hoje. No andar de cima da casa do cenáculo, no andar de baixo está o túmulo do rei Davi, com a bandeira de Israel, o túmulo do rei Davi. Então, naquela oportunidade, eles estavam reunidos nessa sala. Jesus entra com portas fechadas, o corpo espiritual, em espírito, e diz, tendo pronunciado essas palavras, a paz esteja convosco. Soprou sobre ele e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Lembra no início do livro da criação? Deus faz o corpo do homem da água para o barro, e depois coloca a alma vivente com o sopro. É a alma vivente. Jesus sopra sobre eles. O Espírito Santo é o conjunto de espíritos evoluídos no saber e na moral. O que é Espírito Santo? É um conjunto de espíritos que foram criados como nós, fizeram evolução, muitos mundos, não chegaram à perfeição relativa da criatura ainda, estão quase, mas trabalham com Jesus na vida do planeta. São os espíritos superiores na classificação da hierarquia dos espíritos de Allan Kardec, na escala espírita. Então Jesus desenvolve a mediunidade neles, soprou sobre eles, e eles passam a receber, passam a ter como mentor, como guia, os espíritos evoluídos no saber e na moral. Mas é igual, tanto no grau da ostensibilidade, como no grau de ser oculto, na influência oculta do pensamento. Nós recebemos a influência desses espíritos, tanto que Allan Kardec não tinha mediunidade ostensiva. Imagina isso, um homem que codificou a doutrina espírita, fez o livro dos espíritos, o livro dos médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, aquele livrinho pequeno, Informações Práticas das Manifestações Mediúnicas, a Viagem Espírita de 1862, as revistas espíritas, que correspondem a 12 livros, mês por mês, o Jornal de Estudos Psicológicos. Nunca viu um espírito, nunca ouviu nenhum espírito. Ele codificou tudo, influência oculta, recebendo o apoio dos bons espíritos, do Espírito Santo, do Espírito da Verdade, que é o próprio Cristo. Então é válido tanto para quem tem um pequeno grau, como para quem tem num grau alto. O problema não é o grau, o problema é o Espírito que fala conosco. É que nem o telefone. Aquele telefone antigo, que é um fio preso na parede, que não sai do lado, preto assim, lembra daquilo? Que você atende aquilo lá, não marca nada, não traz imagem, não marca quem ligou, mas você ouve, a pessoa telefona, você ouve. E o telefone moderno, que vem com a imagem, a pessoa recebe a ligação, já vem a figurinha, o telefone, vem uma série de coisas, até uma música que identifica quem está ligando. Nos dois casos, são telefones, recebem a ligação e a voz dos outros. A questão não é fisicamente, um não identifica nada, o outro identifica tudo. É quem está falando do outro lado. Se a mediunidade ostensiva é aquele que identifica tudo, mas quem está falando é um ladrão, um mentiroso, alguém que te quer mal, você não vai fazer nada com isso, só vai se prejudicar. E o outro, que você não identifica nada, mas quem está falando te ama e quer teu bem, e quer te ajudar, percebam? Entenderam? No entanto, temos que estar sempre ligados em Deus e vigiando. Porque vimos no exemplo de Pedro, que ele mesmo, em pouco tempo,
foi influenciado pelos bons espíritos e foi influenciado pelos maus espíritos. Na própria letra do Novo Testamento, nós vamos ter logo em seguida o dia de Pentecostes, dia 50, né? 7 vezes 7, 49, mais 50. Uma das grandes festas, das 3 grandes festas do povo hebreu, dos judeus, porque comemoravam a lei, os mandamentos, a lei. Aí o que acontece? Tinha judeus de todos os lugares, eles saíam e iam lá para Jerusalém. Partos, Medas, Elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene. Inclusive existiam pagãos romanos que se converteram ao judaísmo cristão. Ficaram judeus, fizeram a circuncisão e depois adotaram o Evangelho do Cristo. E aí o que acontece? Estavam numa sala, junto com Pedro, os discípulos, muitos discípulos de Jesus, e entrou um vento, e como que línguas de fogo, houve um desenvolvimento mediúnico coletivo. E eles passaram a receber os bons espíritos e a ensinar as coisas de Deus, de acordo com a interpretação de Jesus, na língua da pessoa que se aproximava. Então o judeu vinha lá para o Egito, nasceu no Egito, mas era de família judaica, era um judeu, virou cristão, foi até lá em Jerusalém comemorar Pentecostes, ou só era judeu, e aí no idioma dele, da terra dele, o médium falava e explicava no idioma dele. E cada um que se aproximava com um idioma diferente, eles falavam, mas como isso pode estar acontecendo? Esse povo tudo é galileu, não sabe nada, como eles estão falando tudo em outros idiomas? Agora eu me aproximo, é da Mesopotâmia, ele fala o meu idioma. Aí vem outro de Cirene, ele fala de Cirene. Não sabia nada, um galileu. E com essa eloquência, foi um desenvolvimento mediúnico, coletivo, de vários galileus que seguiam Jesus, que aprendiam, que viam com Jesus o Evangelho, a doutrina do Reino dos Céus, o dom que eles tinham. O desenvolvimento mediúnico é em função da condição orgânica. É que nem um telefone que a gente põe um chip. A gente pode ter o telefone e pôr lá o chip, mas só vai funcionar se a companhia telefônica ativar o número, né? Se tem o chip, mas a companhia telefônica não ativa o número, não funciona. Então, é uma condição orgânica do cérebro, da glândula pineal, da ligação que tem. Portanto, não dá para saber se a pessoa é média ou não olhando a palma da mão, olhando o olho, olhando a cara. Tem que olhar o cérebro. Tem que olhar a glândula pineal, a epífise que está lá dentro. O problema não é só ter que olhar, porque olhar, existem espíritas, médicos, espíritos que estão olhando e estão fazendo a pesquisa. Tem que saber reconhecer como é que a mediunidade ostensiva nela. Porque vê-la, eles estão vendo do peixe ao homem. Ela é estudada. Se sabe que ela funciona como se fosse antena, que recebe e manda sinal. Vejam como a circunstância é complexa. Mas na produção mediúnica de Chico Xavier, do livro Missionários da Luz, ele começa os primeiros capítulos falando a respeito da mediunidade. Fala do médium de psicografia, depois vai falando a respeito de uma tentativa de um grupo de desenvolver a mediunidade ostensiva. E eles acham que dá um resultado muito lento, muito pequeno, que os espíritos não se esforçam. E André Luiz, com seu instrutor, o espírito Alexandre, observando um mini excesso, sabe, aquela feijoada, aquela coisa, vai para a reunião mediúnica assim. O outro bebia todas. O outro com inquietação sexual, casado há poucos meses, há menos de um ano,
mas não conseguia largar aquelas damas de companhia da noite. Já era antes e continuava depois do casamento. Ia lá, sendo observados. André Luiz então traz a observação dele, que é uma revelação científica. Esse livro é algo que assim chocou, abalou os médicos. Ele foi publicado dia 13 de maio de 1945 e vem com detalhes a respeito do funcionamento da epífise, da glândula pineal, no capítulo 2, que a medicina acadêmica não conhecia, não reconhecia aquilo como certo, não conhecia. E depois, com o passar dos anos, as pesquisas dos médicos, e que ganharam prêmios, que ficaram notáveis, confirmaram o conteúdo do capítulo. Este livro é um dos 10 melhores da produção mediúnica de Chico Xavier. Ele foi classificado entre os 10 melhores. No começo ele fala de mediunidade, depois ele começa a falar a respeito do processo da gestação na reencarnação. E dos micróbios. Eu li aqui antes, por que a mediunidade, a produção mediúnica de Chico Xavier é a melhor? Eu li um trechinho aqui que ele fala daquela vida micro que é perceptível pela nossa instrumentação, pela medicina acadêmica, que se conhece. Acontece aqui no Paraíba. Ele vem falando daquilo que a medicina não vê, dos nossos pensamentos e sentimentos ruins que geram o que eles chamam larvas mentais, que é o nome que ele pode colocar, que é uma vida micro, bem menor do que o micro que a medicina vê, e que fica atuando no corpo espiritual e no corpo carnal, provocando doenças. Qual o nome do livro mesmo? Missionários da Luz. Missionários da Luz. Espírito André Luiz, médium Chico Xavier. Mas, para encerrar nossas reflexões, nós vamos no caso, no caso que importa aqui, para ver o dom, porque afinal de contas, nós temos que usar o dom que está conosco. Da mesma maneira que Timóteo ficava pensando, mas eu queria Paulo. Paulo tem como guia mediúnico Estevão, eventualmente Jesus. E Paulo diz, olha, Timóteo, usa o dom que você já tem. E é isso que nós temos que fazer. Nós vamos sair daqui, cada um de nós já tem um certo dom, já tem ferramentas de trabalho. Não adianta olhar para Deus e falar, eu quero aquela. Já usa para o bem todas essas que são concedidas na misericórdia divina. Nem é merecimento, nem é misericórdia. Então é um convite para reflexão das coisas que nos são emprestadas. Olhar o dinheiro, a saúde, o tempo, os livros, as oportunidades de crescimento, os relacionamentos com as pessoas, com as instituições. Nós vamos achar aí várias ferramentas que podem servir ao bem de todos. Usar o dom que já está conosco. Então, o psicógrafo era justamente aquele da inquietação sexual. E que André Luiz descreve o que ele está vendo dessa vida micro, abaixo do que é constatado pela medicina acadêmica, que está atuando nele. Mas saem os três na reunião mediúnica, que ele estava acompanhado da mãe e de uma irmã menor. E André Luiz faz um estudo interessante, mostrando assim, aquele choque, aquele choque vibratório. Enquanto estavam na casa espírita, aquelas palavras, as preces, os exercícios de desenvolvimento mediúnico. Depois que saíram, entraram na rua, e entraram em contato com o pensamento das pessoas, e eles mesmos saíram daquela faixa do domínio dos bons espíritos, aquela despencão. E esses três, tinham 3 espíritos vampiros. Vocês pensaram, um para cada um? Não. 2 era para o médico que estava desenvolvendo a psicografia. 1 era para a mãe dele. E para a irmã não tinha nenhum vampiro. Nenhum vampiro. E saíram só. E a irmã não estava fazendo exercício de desenvolvimento. Era só o rapaz, porque era casado há pouco tempo.
O vampiro da mãe era o marido dela que tinha morrido, ela era viúva. Como ele nunca teve desenvolvimento de vida espiritual, e sempre procurou ter os sentidos plenamente atendidos, né? Então, quando ele desencarnou, ele passou a viver colado na mulher da viúva. Aliás, foi isso que fez ela procurar o centro espírita. Ela sentiu que precisava de um auxílio, que parece que estava vivendo nela. E estava mesmo. Os outros dois vampiros que foram no médium, eles não podiam entrar na instituição no dia que eles estavam fazendo o exercício. Eles só podiam entrar na sessão, na casa, no dia que eles ensinavam o Evangelho. Eles podiam entrar e assistir. Mas no dia que eles estavam fazendo os exercícios de desenvolvimento mediúnico, a segurança da instituição, os espíritos não deixavam eles entrar. Mas na rua, eles já colavam no rapaz, né? E aí, o rapaz fala: eu não sei como é que isso pode acontecer, porque eu me esforço tanto. Eu venho aqui, eu me coloco lá, eu sei que eu tenho um certo dom, mas por que eu não melhoro? Como é que pode? Ele fazendo exercício de desenvolvimento, a mulher dele em casa, né? E ele diz: eu não consigo ir para minha casa, eu tenho que buscar aquelas companhias. Então ele, numa luta íntima, ele não queria e queria. Ele disse: não é para mim ir, mas eu vou. Eu não consigo não ir, mas eu não devia ir, mas não consigo não ir. E aí, o instrutor de André Luiz, né, se liga na menina, mediunidade oculta. Ela não participou dentro do centro espírita, do desenvolvimento. Não, ele com grande facilidade colocava a mão na menina, passava a ideia e ela falava. Eles pensavam que era ela. E André Luiz fica falando: nossa, saí de lá, vi aquele esforço enorme no desenvolvimento mediúnico ostensivo com aquelas pessoas. Agora, com que facilidade essa menina reproduz tudo que você fala, e tudo na mediunidade oculta, na influência oculta do pensamento. Vejam que interessante que isso é. Como isso é algo notável, esse ensino. O que ela diz para o irmão? Ele procurando desenvolver a mediunidade e falando da necessidade dele daquelas companhias. Neste caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente, sem a necessária preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar num desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis nos reinos do Espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. A irmã dele falando para ele, dizendo assim: olha, não pode querer desenvolver a mediunidade ostensiva se você tem essas imperfeições. Você vai estar ligado no pecado, na terra, e vai ligar com os maus espíritos. Primeiro, você tem que ter as virtudes. Aí você vai estar ligado nas virtudes na terra e vai se ligar nos bons espíritos. Então eles analisavam e diziam: nós não podemos acelerar o processo de desenvolvimento mediúnico. Por quê? Porque antes disso, eles têm que viver no bem. Se vivem no mal, vão estar ligados com os maus espíritos. E aí vem contra, em vez de vir ao benefício. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.